Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração. Hoje, olha, a gente tem um material que começa falando de anjos, o que parece familiar, né? Sim, um tema conhecido. Mas aí ele dá uma virada e mergulha num assunto bem mais obscuro. Uma tal de guerra invisível. Então, nossa missão aqui é tentar entender esse lado sombrio que as fontes descrevem. Sabe, investigar esses conflitos espirituais, a origem, a agenda de Satanás, como está lá no material. E tem umas passagens bíblicas que, nossa, desafiam o senso comum, né? Tipo Gênesis 6. Exatamente, Gênesis 6 é um ponto-chave aqui. A ideia é tentar conectar essas peças que às vezes parecem meio soltas. Bom, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. É um mergulho fundo mesmo. E para começar, as fontes trazem um conceito interessante que eles chamam de metacosmo. Metacosmo. O que seria isso? A ideia básica é que a nossa realidade, o nosso universo físico, sabe, ele não seria tudo. Existiria algo maior, uma realidade externa, e o nosso universo seria, talvez limitado ou até uma projeção disso. Tipo uma sombra? Isso. As fontes usam essa imagem e até conectam isso com debates científicos, sabe? Sobre constantes físicas que talvez não sejam tão constantes assim, ou a natureza do universo ser finita, até digital. Interessante essa conexão com a ciência. Essa ideia de que a nossa realidade é só uma parte. Uma sombra, como você disse, citando lá um artigo antigo da Scientific American que o material menciona. Mas como é que isso liga com a tal guerra invisível? Qual é a ponte? Olha, a ponte é crucial, porque se existe uma realidade além da nossa, que funciona com outras regras, talvez sem as limitações de espaço e tempo que a gente conhece, aí sim abre espaço para a gente conceber seres e conflitos que a gente não vê diretamente, entende? É nesse ponto que as fontes puxam uma passagem bíblica bem específica. Dizem que é tipo uma janela para essa outra dimensão. Qual passagem? Daniel, capítulo 10. Ah, Daniel 10. Sim, essa é uma história, nossa, muito vívida. Daniel tá lá, jejuando, de luto por 3 semanas, perto do rio Tigre. Isso. E aí ele tem essa visão. Que visão? A figura descrita é poderosa demais. Vestes de linho, cinto de ouro puro, o corpo brilhando como berilo, o rosto como um relâmpago, olhos como tochas, braços e pés como bronze polido, e a voz parecia uma multidão falando. É uma descrição impressionante, e a reação de Daniel é de colapso total, né? Ele perde as forças, cai de cara no chão, num sono profundo. Pois é, ele fica completamente sem ação. E aí vem o ponto central que as fontes destacam. Essa figura angelical explica para Daniel que demorou para chegar. Demorou? Por quê? Ele diz que estava tentando chegar desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, mas foi impedido por 21 dias. Impedido. Por quem? Um anjo daquele porte? Pois é. O texto diz que foi o príncipe do reino da Pérsia. A interpretação que o material traz é que não era o rei humano da Pérsia, sabe? Mas sim uma entidade espiritual, uma de alta patente associada àquele império. Uma força hostil lá, nessa dimensão invisível. Nossa, quer dizer que uma entidade dessas conseguiu barrar um ser como aquele que Daniel viu. Que força é essa? Pela narrativa, sim. O anjo conta que precisou de ajuda. Veio Miguel, que é chamado de um dos príncipes supremos. Miguel, o arcanjo guerreiro, né? Que sempre aparece nessas batalhas espirituais. Esse mesmo. Líder militar no mundo angelical, ele veio ajudar o anjo a vencer essa oposição e finalmente chegar até Daniel. E o fascinante aqui, que as fontes ressaltam muito... O quê? É essa estrutura de poder que parece existir. Quase territorial, sabe? Ligada aos impérios aqui na Terra. E mais ainda, a ligação direta entre o que Daniel estava fazendo, a oração e o jejum. Exatamente. A oração persistente dele, o jejum, isso teve um impacto direto lá. Deu força para o anjo conseguir passar pela resistência. A batalha no invisível teve a ver com o que acontecia aqui. Isso é, uau, muda tudo.
É uma dinâmica muito mais complexa do que a gente geralmente pensa. Quase um mapa geopolítico espiritual por trás do mundo. Pois é. E o anjo ainda fala que ia ter que voltar para lutar com esse príncipe da Pérsia, e depois ainda viria o príncipe da Grécia, quer dizer, a luta continua. Exatamente. A leitura das fontes é essa. Daniel 10 dá uma espiada rara nessa guerra espiritual rolando nos bastidores das potências mundiais, com hierarquia, territórios, batalhas. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. Agora, se existe essa guerra, essas hierarquias, o material que a gente viu se dedica bastante a identificar digamos, o principal adversário nisso tudo. Satanás. Sim, a figura central da oposição. E um ponto que eles levantam que eu achei interessante é como as imagens que a gente tem dele, tipo diabinho de chifre, tridente, ou figuras da literatura tipo Mefistófeles do Fausto, como isso pode acabar, banalizando a coisa. Com certeza. Distorce a figura que os textos bíblicos descrevem. As fontes dizem que a declaração de guerra mesmo está lá no comecinho, em Gênesis 3. Aquela promessa de inimizade entre a descendência da mulher, que interpretam como a linhagem do Messias, e a descendência da serpente, ligada a Satanás. O material alerta para 2 perigos, né? Um é esse, de minimizar Satanás, tratar como mito, caricatura. O outro é regar que ele exista como um ser pessoal, inteligente, com intenções hostis. E para entender a origem dele, pela visão bíblica que as fontes trazem, para onde elas apontam? Quais textos? Elas focam em 2 passagens proféticas principais, Ezequiel 28 e Isaías 14. São consideradas chave para entender a queda. Ezequiel 28. Esse texto é bem peculiar, não é? Ele começa falando do rei humano de Tiro, um cara super orgulhoso, se achando Deus. Exato. Um rei histórico. Mas aí, do nada, parece que o discurso muda de alvo. O profeta começa a falar com o rei de Tiro, mas usando a palavra hebraica Meleque. O material que a gente leu diz que Ezequiel usa esse termo para alguém além de um simples rei humano. E aí a descrição fica... Nossa! Fica extraordinária, né? A linguagem usada para esse rei é muito elevada. Selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. E diz que ele estava no Éden, no jardim de Deus, coberto de pedras preciosas. A lista é enorme. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix. Tem até safira, esmeralda. E ouro. E fala de instrumentos musicais, tambores e pífaros, preparados no dia da criação dele. O que algumas interpretações, as fontes mencionam isso, ligam a um possível papel original na liderança da adoração no céu. Posição muito alta. Talvez um dos anjos mais importantes na origem. A fonte descreve como um super anjo, praticamente. Uma posição de honra e autoridade imensas. E diz que ele andava no Monte Santo de Deus, perfeito nos caminhos dele desde que foi criado. Até que acharam maldade nele. Como as fontes explicam essa virada? O que aconteceu? A explicação que está lá em Ezequiel e que as fontes reforçam é direta. Orgulho. O texto diz: seu coração se exaltou por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Orgulho por causa da própria beleza e sabedoria. Isso. E esse orgulho levou à violência e ao pecado. O resultado foi expulso do monte de Deus, lançado por terra como algo profano. E Isaías 14 complementa essa imagem. Descreve a queda de alguém chamado Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva. Os famosos 5 eu subirei. Exatamente. Ali está o coração da rebelião. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, subirei acima das mais altas nuvens. E o objetivo final, serei semelhante ao Altíssimo. É a tentativa de usurpar o lugar de Deus. Então, a visão que o material apresenta é que a origem do mal, nesse cenário, não é um princípio eterno oposto a Deus, mas sim a corrupção de um ser criado, que era bom, poderoso, mas se corrompeu pelo orgulho. Exatamente. Isso levanta umas questões bem profundas sobre livre-arbítrio, a natureza da criação. Com certeza. E essas passagens são a base, segundo as fontes, para entender Satanás não como um mito, mas como um ser pessoal, real. Uma criatura de Deus, não um Deus igual. Poderoso, inteligente, mas limitado. Ele não está em todo lugar.
não sabe tudo. Diferente de Deus. Isso, não é onipresente nem onisciente. E o material lista vários nomes, títulos, descrições que a Bíblia usa para ele que ajudam a pintar esse quadro, né? De como ele age. Príncipe deste mundo. O Deus desta era. Príncipe das potestades do ar. O maligno. Inimigo. Homicida desde o princípio. Mentiroso e pai da mentira. O tentador. Adversário, que é o que Satanás significa em hebraico. O grande dragão. Antiga serpente. E um que eu acho bem importante para a ideia de engano. Ele pode se disfarçar de anjo de luz. Sim, essa é chave. Quer dizer, ele não chega necessariamente com uma cara feia. Pode parecer bom, atraente. E também Beelzebu. Essa capacidade de parecer algo bom é vista como uma das táticas mais perigosas dele, o engano. Agora, um ponto que sempre gera confusão e que as fontes fazem questão de esclarecer, a relação de Satanás com o inferno. Muita gente tem aquela imagem, né? Satanás lá, reinando no inferno com um tridente. Sim, a imagem clássica quase caricata. O que o material diz sobre isso? É assim mesmo? Olha, o Mategar argumenta que essa imagem é popular, mas não bate com a Bíblia. Pela leitura das fontes, o lugar de tormento final, que a gente chama de inferno ou lago de fogo, não é o reino de Satanás. Não. Não. É o lugar preparado para ele e os anjos dele, como punição, prisão eterna. A confusão vem muito da tradução, sabe? Várias palavras diferentes no hebraico e no grego acabaram virando a mesma palavra inferno em português. Ah, entendi. Essa questão da tradução é sempre complicada. Você pode ajudar a gente a entender essas diferenças que as fontes apontam entre as palavras originais? Sei que é meio técnico, mas parece importante para desfazer essa confusão. Claro. Vamos tentar simplificar o que as fontes apresentam. Primeiro, no Antigo Testamento, tem o Sheol, em hebraico. Sheol. Era entendido como o lugar dos mortos, para onde todos iam. No início, sem muita distinção entre bons e maus nesse termo. Um lugar profundo, escuro, silencioso. Importante. Não é a sepultura física, o túmulo. Ok. O destino geral dos espíritos que morreram. Isso. Aí, no Novo Testamento, em grego, a palavra que equivale mais ou menos é Hades. Com o tempo, e especialmente depois de Cristo, Hades passou a ser entendido mais como o lugar de espera dos mortos que não foram salvos até o julgamento final. A história do rico e Lázaro, em Lucas 16, é usada pelas fontes para mostrar o Hades como um lugar onde a pessoa está consciente, sofrendo, separada de Deus. Mas ainda seria um lugar temporário. Então, Sheol e Hades seriam tipo um estado intermediário, ou um lugar de espera, principalmente para os não salvos, no caso do Hades. Exato, nessa interpretação que as fontes trazem. Depois tem a Geena, também no grego do Novo Testamento. Geena? Ou Gehenna. Isso. Essa palavra vem do nome de um vale real, o Vale de Inom, lá perto de Jerusalém. Esse vale teve um passado horrível com sacrifícios de crianças para Moloque. Nossa. E na época de Jesus, era o lixão da cidade. Tinha fogo queimando lixo e carcaças o tempo todo. Jesus usou essa imagem da hiena, fogo que não apaga, vermes, como uma metáfora para o destino final, eterno, dos condenados, o lago de fogo do Apocalipse. Então a diferença principal que as fontes apontam é: Hades é temporário, hiena é o final eterno. Exatamente. Hades é espera, hiena é a punição final. Entendi. Espera versus fim da linha. E tinha outros termos, né? Sim, mais dois que as fontes acham relevantes. O Tártaro, em grego, só aparece uma vez na segunda carta de Pedro. É descrito como um abismo ainda mais fundo, uma prisão específica para um grupo de anjos que cometeu um pecado muito grave. Que pecado. As fontes ligam isso com Judas 6, que a gente vai comentar quando falar de Gênesis 6. Parece ser tipo uma prisão de segurança máxima para certos anjos caídos. Ok. Tártara é uma prisão especial para anjos. E o último? O Abussos, também em grego, significa abismo ou poço do abismo. É de lá que sai a besta do Apocalipse. É onde Satanás vai ficar preso nos 1000 anos e de onde saem aqueles demônios gafanhotos em Apocalipse 9.
Parece ser um lugar de contenção temporária para seres espirituais malignos muito perigosos. Certo. Então, recapitulando, Sheol, Hades, espera, Geena, final, eterno, Tártaro, prisão angelical específica e Abussos, contenção temporária. Essa diferença ajuda mesmo a ver que não é um inferno só, né? E sobre o rico e Lázaro em Lucas 16. As fontes reforçam que o rico está no Hades e ele está consciente, tem memória, sente dor, sede, sabe que o destino dele é justo e não muda mais. E se preocupa com os irmãos vivos. A Geena, para ele, ainda seria no futuro. E as fontes dizem que não é só uma parábola, por causa dos nomes, Lázaro e Abraão. Exato, essa é a leitura delas. Reforça a ideia de consciência e sofrimento no Hades, essa ideia de lugares diferentes para onde os espíritos vão e prisões específicas para certos seres, é bem complexa. E falando em seres de reinos diferentes interagindo de forma proibida, isso leva direto para uma das histórias mais estranhas e debatidas do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 6. Assim. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem são essas figuras? Qual a visão do material que a gente analisou? Olha, a interpretação que as fontes apresentam como direta é que filhos de Deus, no hebraico, Benaiah Elohim, aqui, são anjos caídos. Anjos caídos, não a linhagem boa de Sete se misturando com a ruim de Caim? Essa é outra interpretação, mas as fontes que analisamos rejeitam essa. O argumento principal é como essa mesma expressão, Benaiah Elohim, é usada em outros lugares do Antigo Testamento. Em Jó, em alguns salmos, e nesses outros contextos parece bem claro que se refere a seres angelicais, criados direto por Deus. E como elas sustentam essa visão de anjos? Apontam para evidências no contexto e na história. Mencionam que era uma interpretação comum lá no judaísmo antigo antes de Cristo. Isso aparece em textos como o livro de Enoque. Enoque não está na Bíblia, né? Não é canônico, mas ajuda a entender como eles pensavam na época. E citam também a Septuaginta. A tradução grega antiga da Bíblia hebraica. Isso. Feita séculos antes de Cristo, e lá em Gênesis 6, a Septuaginta traduziu Benaiah Elohim como Angeloito Theo, anjos de Deus. Ok, então a leitura das fontes é: anjos caídos vieram para a terra, viram as mulheres humanas, acharam bonitas e tiveram relações com elas. E o resultado dessa união proibida, o resultado são os Nefilim. As fontes explicam que a palavra hebraica Nefilim quer dizer os caídos, mas a Septuaginta traduziu como gigantes e foi esse nome que pegou. Gigantes. O texto bíblico diz que eles eram os valentes da antiguidade, homens de fama. Nessa interpretação seriam híbridos, uma mistura de humano com angelical, algo contra a natureza. E as fontes destacam que nesse cenário de corrupção total, a Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica é tamim. Tamim. Pode significar íntegro, completo, mas também sem defeito físico. A sugestão é que a linhagem de Noé estava pura, sem essa mistura híbrida. Mas tem aquela objeção comum, né? Jesus disse em Mateus 22 que os anjos no céu não casam nem se dão em casamento. Isso não proíbe anjos de terem filhos. As fontes respondem a isso. Dizem que Jesus estava falando dos anjos fiéis que estão no céu e sobre como vai ser a vida na ressurreição. Não sobre o que anjos caídos fizeram ou poderiam fazer aqui na Terra antes do dilúvio como um ato de rebelião. A distinção é importante. Anjos fiéis no céu versus anjos caídos na Terra em rebelião. Exato. E para reforçar a ideia de anjos agindo fora do lugar deles, as fontes conectam Gênesis 6 com Judas versículo 6. Judas 6. O que diz lá? Judas 6 fala de anjos que não guardaram o seu estado original, arqué, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o Equeterion. Domicílio, o céu. As fontes interpretam o Equeterion talvez não só como lugar, mas como o corpo ou estado de existência angelical deles. Ao saírem disso para interagir fisicamente com humanos de forma ilícita, eles estariam buscando carne estranha, sarcos héteras. Judas compara isso diretamente com a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Carne estranha. Uma união entre espécies diferentes. Exato.
E para esses anjos específicos, Judas diz que Deus os prendeu em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Talvez aquele tártaro que Pedro mencionou? Entendi a conexão. A transgressão foi abandonar a natureza rumorada angelical para buscar essa união física proibida com humanos. E tem um detalhe em Gênesis 6,4 que o material destaca muito. Uma frase curta, naqueles dias e também depois. Por que isso é tão importante? Isso é crucial para essa interpretação. E também depois indicaria que os Nefilim, ou os seres parecidos, não existiram só antes do dilúvio, existiram depois também. As fontes apontam para evidências pós-dilúvio. Os filhos de Anak, os Anaquins, que os espias de Israel encontraram em Canaã, os espias se sentiram como gafanhotos perto deles e chamaram eles de Nefilim. Tá lá em Números 13. Nossa, não lembrava desse detalhe. E também os Refaíns, outro povo de gigantes. Og, rei de Bazã, que tinha uma cama enorme. E, claro, Golias e os irmãos dele, que eram descendentes de Anak. Então isso muda bastante a coisa, né? Não foi só um evento isolado antes do dilúvio, segundo essa leitura. Essa questão dos híbridos, ou pelo menos gigantes resultantes dessa interferência, teria continuado. Que o material apresenta. Gênesis 6 descreve essa incursão angelical que corrompeu tudo, levou ao dilúvio, mas o problema parece ter voltado, talvez em menor escala, depois. Ok, que viagem a gente fez hoje, hein? Mergulhando nesse material todo. Recapitulando rapidinho, a gente começou com a ideia de uma realidade maior, o tal do metacosmo, servindo de fundo para os conflitos espirituais. Aí vimos um flash dessa guerra em Daniel 10, com hierarquias, batalhas por território. Identificamos o adversário principal, Satanás, que, segundo as fontes, baseado em Ezequiel e Isaías, era um querubim super importante que caiu por orgulho, certo? Desmistificamos aquela ideia dele, reinando no inferno, e diferenciamos as palavras bíblicas para a vida após a morte. Sheol, Hades, Geena, Tártaro, Abussos. Importante essa distinção. E no final exploramos essa interpretação bem controversa de Gênesis 6. Anjos caídos se relacionando com humanos, gerando híbridos, os Nefilim, e que isso, segundo essa visão, não acabou com o dilúvio. E vale só conectar rapidinho a estratégia que as fontes atribuem a Satanás nisso tudo. Aquela tentativa de corromper a linhagem humana, em Gênesis 6, é vista como um jeito de impedir o Messias de nascer. Para cortar o mal pela raiz, do ponto de vista dele. Isso. E outras ações vistas assim. Tentar frustrar profecias, atacar a linhagem de Davi e as tentativas contra Jesus mesmo. O material sugere que essa agenda continua. Mencionam até uma ideia de que ele acreditaria que eliminar o povo judeu fiel poderia impedir a segunda vinda de Cristo, que está ligada a promessas para Israel. É uma leitura, coesa dentro da lógica apresentada, mas com certeza bem diferente do que muita gente pensa. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né? O material que a gente viu adianta um tema para depois. Fala de uma possível futura era dos híbridos e das diferenças entre demônios e os próprios anjos caídos. Interessante. Então fica a pergunta, baseada nessas fontes, será que essas histórias antigas interpretadas como invasões de outras dimensões no nosso mundo, será que elas têm algo a dizer sobre hoje ou sobre o futuro? Fica aí pra gente pensar.